Fala pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o Tela Brasil, a plataforma de streaming do governo federal, que está sendo chamada, por alguns de Netflix brasileira. Então esse vídeo vai explicar, em resumo, as características da plataforma, o que tem lá, e nós vamos fazer um comentário e algumas reflexões sobre porque eu acho que isso é bem importante, tá? Nós somos o canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora, e tem alguns outros vídeos que a gente fez sobre a regulamentação do streaming, que eu acho que eles pareiam bem com esse aqui, nós vamos deixar ele linkado lá no final desse vídeo, tá? Mas agora vamos falar sobre o Tela Brasil. Então assim, pessoal, talvez vocês até já tivessem ouvido falar da Tela Brasil, porque ela é meio que uma promessa de campanha do Lula. Muitas pessoas já especularam como seria, já fizeram vídeo sobre, acho até que a gente já citou uma vez antes aqui no canal, mas agora, de fato, ela foi lançada no dia 30 de maio e a gente pode ver como ela é. Eu vou até clicar nela aqui para vocês. Essa aqui é a carinha dela. Eu tô logado na minha conta do GovBR aqui, nós já vamos falar sobre isso. Ela tem essa carinha que parece muito a carinha dos streamings, parece a cara da Netflix, e ela tem até esse top 10 mais assistidos, então tem aqui A Hora da Estrela, O Órfão, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Carandiru, que é isso, companheiro, o top 5 aqui que tá mostrando. Tem a divisão por sessões, tem a seção do Ministério da Cultura, a seção com filmes brasileiros indicados para o Oscar. Nós vamos voltar um pouco mais para falar dessa plataforma, mas essa aqui é ela, bem bonita, bem legal. Tem uma seção de acessibilidade enorme também, que eu achei bem interessante. No geral, assim, top, achei bonito. Aí, se vocês quiserem ler inteiro e pegar todos os detalhes mesmo, eu trouxe esse texto do GovBR anunciando o lançamento da plataforma, mas eu tirei aqui alguns trechinhos para falar com vocês, O que é o Tela Brasil? Tela Brasil marca a criação do primeiro serviço público federal de streaming audiovisual do país, reunindo em uma única plataforma obras históricas, produções contemporâneas, conteúdos educativos e acervos de instituições federais de cultura. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destaca a iniciativa como uma estratégia para aproximar a população da produção audiovisual brasileira. A Tela Brasil representa um avanço fundamental na democratização do acesso ao audiovisual brasileiro. Estamos garantindo que a população tenha acesso gratuito à nossa produção cultural, valorizando a diversidade, a memória e a potência criativa do país, afirma. Em resumo, o que tem na plataforma agora, nesse momento? 555 filmes, curtas, documentários, animações e mais tipo de coisa, Tem média-metragem, curta-metragem, todas essas coisas lá. O acesso é gratuito, vocês precisam fazer o login com o GovBR, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma sensação ambivalente quanto a isso, mas nós vamos falar depois. Por enquanto, ele é disponível pelo navegador, eu mostrei ali acessando telabrasil.cultura.gov.br, mas tem a promessa do aplicativo de iOS e um aplicativo de Android para daqui a 30 dias. Aí vocês podem estar se perguntando o que tem lá dentro, qual o acervo que tem lá, A gente já deu uma olhada em alguns filmes. O catálogo inaugural combina obras financiadas pelo Fundo Setorial do Audiovisual com o acervo de instituições do sistema Ministério da Cultura, como a Cinemateca Brasileira, o Centro Técnico Audiovisual, a Funarte e a Fundação Cultural Palmares. A seleção contempla diferentes formatos, períodos históricos, regiões do país e expressões culturais, incluindo cinemas negros e indígenas, produções dirigidas por mulheres, conteúdos voltados à infância e juventude, além de obras ligadas à memória, à sustentabilidade, à justiça climática e às identidades culturais brasileiras. Só que daí eu tirei esse parágrafozinho um pouco mais pra frente, que tá aqui, ó. Entre os destaques estão os clássicos que marcaram a história do cinema brasileiro, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, Barra Vento e o Pátio, de Glauber Rocha, A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, Chica da Silva, de Cacá Diegues, Central do Brasil, de Walter Salles, Cidade de Deus, de Fernanda Meirelles, e Kátia Lund, Carandiru, de Hector Babenco, Olga, de Jaime Monjardim, O Quatrilho, de Fábio Barreto, O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, e Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes. Outra coisa que diz no artigo, que eu achei interessante, é que a gente vai ter parte do acervo da TV Brasil que vai ser adicionado ao serviço, principalmente entrevistas, debates, coisas assim. Uma nota pra vocês, Ao pesquisar o roteiro, eu percebi que TV Brasil e Canal Brasil são duas coisas diferentes, e isso me deixou muito triste, porque com o lançamento desse serviço, eu tive a esperança de receber uma versão HD e remasterizada do Larica Total. Quem é que lembra disso, tá? Então, vamos fazer aí uma petição pra que esse serviço inclua todos os episódios do Larica Total em HD, porque a versão que a gente tem acesso na internet é muito baixa qualidade. Aí vocês podem estar se perguntando, quem é que desenvolveu essa plataforma? Que eu disse, ele é bem legal, tem uma acessibilidade bem legal, parece, uma plataforma dessas modernas de streaming. Ela foi desenvolvida na Federal do Alagoas, foi o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais, da UFAL. Segundo eles,
A plataforma representa uma experiência inédita de desenvolvimento tecnológico público aplicado à cultura. O projeto mobilizou cerca de 80 profissionais, entre pesquisadores, desenvolvedores, técnicos, estudantes e bolsistas vinculados a instituições públicas de ensino superior de diferentes regiões do país. A infraestrutura tecnológica da Tela Brasil é fornecida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, responsável pela hospedagem da plataforma em nuvem e pela integração com o GovBR, né? Então, foi esse núcleo da UFAL usando a infraestrutura do SERPRO. Aí, assim, esses aqui são os detalhes técnicos da plataforma. O que eu queria falar aqui, né? Porque, assim, pessoal, a gente é um canal de tecnologia. Então, geralmente, o comentário interessante que eu posso trazer aqui vai ter uma área bem específica. Eu fiquei muito curioso de ver comentário de outras pessoas que trabalham no setor cinema, audiovisual e tal. Então eu sei que o Ora Thiago fez uma live muito legal falando sobre isso. Ele falou sobre o acesso a vários desses filmes que é difícil a gente achar, tanto nas plataformas pagas como Netflix, Prime, essas coisas, né, filmes brasileiros nesse caso, quanto na pirataria mesmo, em boa qualidade, que tem alguns desses filmes que estão voltando restaurados nessa plataforma, então que é muito interessante. Eu gostaria muito de ver o vídeo do PH Santos, o vídeo do Felipe Leão também falando sobre a qualidade das coisas que estão lá, sobre recomendações do que assistir. Eu acho que ia ser muito interessante. O que eu quero falar aqui é um pouco do que tem a ver com essa questão do streaming, né? O que tem a ver. O que me chama muito a atenção dessa iniciativa e do fato dela, a princípio, né, dando uma olhada, assistindo ali algumas coisas dentro, parecer que é muito sólida e muito agradável de usar, é literalmente ela ser chamada da Netflix brasileira, tá? Algumas pessoas podem ver isso como uma espécie de cooptação de um setor que é muito maior do que só uma plataforma, né? A plataforma de streaming ser chamada da Netflix, que nem a fotocópia é chamada de Xerox, as buscas na internet são chamadas de Google, por exemplo. Mas para mim isso relaciona com algo muito interessante que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, que é o enshittification, merdificação / bostificação, que é esse fenômeno em que a gente tem essas plataformas, como por exemplo as plataformas de streaming, que elas evoluem muito tecnicamente, elas atraem clientes, elas provêm um bom serviço que faz uma remexida no mercado, né? Alugar filme era uma coisa que já estava com os dias contados. A pirataria vem e as pessoas abraçam muito isso no Brasil porque a gente quer ter acesso à cultura, a gente quer ver esses filmes e daí as plataformas de streaming elas conseguem meio que juntar, né, a facilidade da pirataria, do acesso com todas essas tecnologias, inclusive de inscrição mensal, vigilância dos nossos dados, para fazer perfil das pessoas e criam esse produto que por alguns anos ali foi um produto revolucionário. Todo mundo queria assinar Spotify, Netflix, né? E daí aos poucos isso vai piorando, se divide em vários serviços diferentes, os acervos daí começam a ficar divididos, tem que ter várias inscrições diferentes, eles começam a diminuir a qualidade, começa mesmo que você pague no plano mais barato, tem propaganda. E eu já falei várias vezes aqui no canal que eu vejo essa merdificação, essa piora das plataformas como uma contradição entre a busca incessante que eles têm que fazer para o lucro e a necessidade de prover um bom serviço na competição do livre mercado ali. A gente tem essa situação onde a gente tem várias plataformas competindo entre si e a qualidade de todas elas está piorando. E em diversos momentos eu falei assim, isso vai acabar trazendo a pirataria de volta. Isso vai acabar incentivando as pessoas a, por exemplo, terem seus próprios acervos pessoais nos seus servidores de Alifim, voltar pro seu HDzinho cheio de filme pirata e tal, porque vale muito mais a pena do que tu pagar uma coisa mensalmente e dele ficar te interrompendo para passar propaganda, por exemplo. E isso eu vejo como uma boa chance da gente criar uma plataforma dessas que vai ter oferta gratuita de conteúdo brasileiro, que valoriza a nossa cultura, e que pode ser igual, ou às vezes até melhor que essas plataformas. Então isso aqui me chama muita atenção. Eu fiquei bastante feliz em ver o nível de qualidade técnico que a gente tem ali nessa plataforma. E eu tiro esse outro parágrafo da notícia ali para vocês, que é assim, ó, além da oferta gratuita de conteúdo audiovisual, a Tela Brasil foi concebida para operar sem publicidade, sem cobrança de assinatura, sem rastreamento comportamental para fins comerciais. O tratamento dos dados segue as diretrizes da LGPD, utilizando exclusivamente as informações necessárias para a prestação de serviço público. Que legal, sabe? Eu sei que é um site que tem um acervo pequeno, eu sei que é um site que não tem todos os filmes, talvez, que as pessoas poderiam ver. Mas da mesma maneira que a gente vai aqui em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, assistir os filmes que passam ali, às vezes, por menos que R$10, é um programa legal para você fazer no final de semana. Como a gente fica feliz, o pessoal de São Paulo, por exemplo, tem a Virada Cultural, que traz várias coisas gratuitas para o pessoal fazer em alguns dias. Isso aqui acaba sendo uma alternativa de entretenimento, de acesso à cultura, de educação, que não está deixando a dever nada para essas plataformas lá de fora, essas plataformas de streaming, que inclusive estão piorando o seu serviço. Então isso aqui é o que me chama mais atenção. Me digam se vocês também acham interessante isso. Outra coisa que eu queria comentar, que eu falei, né? O acesso pelo GovBR, ele é interessante, tá, pessoal? Inicialmente, eu
pensei que o ideal seria a gente ter um acervo totalmente aberto. Então imagina que vocês entram na plataforma sem estar logado. Vocês estão, é uma Netflix lá, mas você abre, você não precisa ter cadastro e você só vê o filme. Inclusive, eu vi pessoas, por exemplo, da Argentina que queriam ver essas coisas do acervo brasileiro e daí tava explicando pra eles, né, você precisa ter o GovBR, você precisa, né, vir pro Brasil, tirar seu CPF, que nem o Bruno Mars fez, né, que nem a Lady Gaga vai fazer eventualmente, pra você poder ter acesso. E tem toda a problemática de que o login no GovBR, embora seja assim, eu já falei várias vezes, parece que tecnicamente é muito difícil fazer um sistema tão bom de login, tá? Eu tô elogiando o sistema de login do GovBR porque ele tem que juntar serviços de diversos lugares diferentes, ele tem que dar permissão para que seus dados de um órgão do governo sejam acessados pelo outro. Então eu entendo a dificuldade técnica que deve ser implementar aquilo ali, mas ao mesmo tempo eu sinto que o GovBR, toda vez que eu tenho que fazer o login, eu vou para várias telas diferentes, eu esqueço um código que precisava, eu tenho que resetar minha senha. Então, assim, várias pessoas eu imagino que vai ser o gratuito com o problema de, ok, eu preciso lembrar como é que faz o login do GovBR. Porém, eu também acho interessante isso, porque o fato desse serviço agora estar sendo mais requisitado ainda, e requisitado num contexto que tu vai precisar ter acessibilidade, que tu vai precisar ter uma boa usabilidade. Inclusive, eu ia dizer, quando eu entrei no serviço do Tela Brasil, ele pediu para eu gerar um PIN, que vai ser a minha senha, e daí era uma tela bem grande, bem entendível, era um PIN de menos caracteres, porque eu acho que eles imaginam que não vai ser uma coisa que tem um grande perigo da pessoa perder a conta e tal, se é apenas a conta dos filmes dela. Eu achei bem feito, bem intuitivo, e eu acho que isso vai ser uma oportunidade dos serviços do governo se desenvolverem para ficar melhor ainda. Eu acho que não vai ser uma coisa que vai ser tão acessada quanto, sei lá, Previdência, imposto de renda, todas as outras coisas do governo que são mais marteladas pelas pessoas, mas eu acho que é uma boa oportunidade de serviços melhorarem. E também em pleno 2026, uma plataforma totalmente aberta não faz sentido por um motivo muito prático, tá? Ela ia ser macetada por bot de IA, ela ia ser toda copiada, ela ia sofrer DDoS, todas as coisas iam comer muita banda e tal, então eles devem ter pensado, é melhor colocar um login do GovBR aqui, mesmo que não tenha, né, incentivo nenhum para as pessoas comprarem alguma coisa, algum tipo de inscrição, a gente coletar os dados para fazer perfil, faz mais sentido logar. Então, que nem eu disse, eu sou ambivalente. Por mim, eu adoraria que fosse uma plataforma aberta, que tu pode baixar todos os filmes, que tu pode acessar tudo, mas para fins de ser uma plataforma de streaming com usabilidade, funcionar direitinho, assim, eu acho que faz sentido ter o login do governo. E outra coisa que eu acho que é interessante, que nem eu disse, eu vi a live do Hora Thiago falando sobre isso, a gente tem que lembrar que essa plataforma não tem o intuito de ser uma concorrente de uma Netflix, da Prime, da Disney, as coisas assim, mas essas plataformas têm que se cuidar, talvez até a própria Netflix e as outras, a Streama, né, que é o órgão da categoria, que é todas essas grandes produtoras de streaming aí juntas, diga que isso é uma espécie de concorrência desleal, porque, sinceramente, tem filmes muito bons ali, que eu posso pegar e dizer assim, eu vou passar alguns meses assistindo isso aí sem abrir nenhum filme no Netflix, né, sem abrir nada na Prime. Inclusive, eu tô numa coisa de me desinscrever de todos os meus serviços de streaming porque eu não tô usando mais nenhum deles, não porque eu sou um ser superior, melhor que os outros e tal, mas eu simplesmente não tô nessa pira, né? Eu não tô a fim de abrir a Prime e pra ver uma série de 20 minutos o episódio eu tenho que ver 2 propagandas mesmo eu pagando o negócio, sabe? Então, voltando pra questão da importância dessa plataforma e por que eu acho que eu sempre faço o paralelo com a merdificação, tá? A Netflix criou esse modelo, né, de plataforma de streaming que tem um acervo muito grande, que tem aqueles cartões bem grandes ali, aquela interface que dá o autoplay quando tu passa por cima, que tem os botões bonitinhos, que fica bonita na TV, todas essas coisas. Todas as plataformas começam a copiar isso, e daí a gente meio que converge para um modelo de uma coisa que assim, ok, plataforma de streaming é isso, ela funciona mais ou menos desse jeito. A própria competição entre os players do mercado, a própria necessidade deles de extraírem mais lucro dos clientes que eles têm dentro da plataforma deles, começa a piorar a plataforma. Tem que botar propaganda, tem que botar os dark patterns que a gente diz, né, pra fazer tu ver aquela coisa que tu não queria, mas de repente tu vai clicar porque a plataforma fica te jogando aquilo ali na tua cara. Então a plataforma vai piorando. Aí a gente tem a oportunidade de um serviço que é aberto, que é gratuito, que não tem o intuito de gerar lucro, tem o intuito de espalhar a nossa cultura, tem o intuito de valorizar produtores locais, né, brasileiros. Ela pode fazer basicamente o que a Netflix era há 2 anos atrás. Ela pode só fazer uma plataforma boa, sem todas as porcarias que são colocadas ali com o intuito do lucro, e isso é uma coisa legal que dá acesso à cultura às pessoas, né? Tem muitas outras coisas para ver, tem que saber, assim, por exemplo, essa plataforma é eficiente para quem tem internet ruim, né? Para quem tá com a internet, por exemplo, andando no ônibus, para quem tá com a internet que tem acesso apenas a satélite no interior, não sei.
Vai ter uma maneira de compensar as pessoas que têm os seus trabalhos assistidos aí de alguma maneira que faça sentido criar mais produções brasileiras. Todas essas coisas são questões pra gente pensar, mas eu achei bem promissor, tá, pessoal? Eu achei legal. Teve uma outra iniciativa recente que foi o Mac Livros, tá? Que eu não quis falar aqui no canal porque eu achei. Não quero criticar muito, mas eu achei meio estranho a questão de que é uma plataforma de livros onde você tem que emprestar os livros. Então você pode pegar emprestado, entre aspas, até 2 livros por um período de até um mês, se não me engano. Então, se eu quero ler o Manifesto Comunista, que eu vi que tá lá no Mac Livros, eu tenho que, tipo, clicar, pegar ele emprestado e devolver ele em 30 dias. Eu achei isso nada a ver. Agora, essa plataforma aqui, eu achei que ela faz sentido, ela é o que se espera de uma plataforma de streaming, ela tem todas essas características interessantes, então fica aí uma coisa meio otimista, né? Que legal, gostei dessa plataforma aqui, quero ver o que vai rolar no futuro, e me digam aí, vocês gostaram? Quais recomendações vocês têm para assistir? E me digam, existe a possibilidade da gente ver Larica Total no Tela Brasil? É só isso que eu queria, tá, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima.